Agora a gente vai falar sobre metáforas. E para entender esse conceito, vamos começar direto com uma imagem, né, e uma pergunta. Se o que eu quiser, se a atividade que eu tiver que executar como usuário for salvar, né, no sentido de salvar alguma coisa que eu estou fazendo, né, salvar um arquivo, né, salvar um trabalho, qual desses ícones aí, né, a gente tem aí 6 possibilidades, qual desses ícones vocês acham que seria o melhor e por quê? Vamos dar então 10 segundos para pensar. Vamos lá. Não sei se tem uma resposta, né? Mas a gente pode analisar quais são as opções que a gente está enxergando aí. Então, primeiramente, quando a gente fala em salvar um arquivo, né, essa é uma terminologia que a gente se adaptou porque vem do inglês save. Né? Então, no início, os softwares eles chegavam no Brasil e eles chegavam todos em inglês. E eles nos obrigaram a criar toda uma terminologia que não era a nossa. Né? Então, se eu fosse falar em português brasileiro e o que eu quero é salvar um arquivo, eu talvez fosse chamar, antes de tudo, guardar um arquivo. Mas para mim salvar é salvar alguém, né? Então tem alguém se afogando, eu vou lá e salvo, né? Tem alguém que vai atravessar a rua e eu vejo que vem um carro que vai atropelar, eu vou lá e seguro a pessoa. Isso para mim é salvar. A gente também aprendeu outros termos, né? Backupear, uma coisa que nem existe, né? Deletar. Nada disso a gente não eram palavras que para nós eram comuns. Mas enfim, né? Isso só mostra quantas as interfaces elas não eram adaptadas para a gente lá no começo e nos fizeram criar toda uma terminologia. Hoje a gente diz outros horrores como upar alguma coisa, né? Fazer download. Então, mas se eu for pensar em salvar no sentido, né, de gravar um arquivo, o que eu faria? Esse ícone que a gente vê bem aqui à direita, né, que é uma boia, esse ícone aí remete a salvar alguém, né? E ele não parece uma boa solução nesse caso, porque não é isso. Eu quero guardar um arquivo. E na verdade ele pode até ser confundido com a ajuda, né? Com o help. Muitas vezes a opção de ajuda ela usa essa boiazinha como símbolo, porque também, né, jogar boia para alguém também é ajudar. A gente podia usar esse C aqui, porque esse mostra uma pastinha, né? Que nem as pastas antigas dos arquivos, né, de papel, né? E aí salvar um arquivo, até o nome, né? Arquivo. Um arquivo era um papel, então arquivar alguma coisa, salvar é arquivar no fundo, né? É colocar ele dentro de uma pasta. A gente usa esse símbolo aqui, que é de um disquete, porque na verdade quando a gente começou a salvar coisas, salvar arquivos, o meio onde a gente guardava os dados eram disquetes, né? Então não podia nem guardar no HD no começo, não tinha disco rígido. Era disco rígido, os primeiros computadores nem tinham disco rígido, a gente usava o sistema operacional num disquete e ali mesmo ia salvando os nossos arquivos. Então a gente usa esse ainda, né? Se ele é bom hoje, pra mim porque lá no começo eu salvava coisas em arquivo, eu sou uma pessoa velha, né? Mas para todo mundo que tem 20 anos menos, muita gente nunca nem viu um disquete e acabou tendo que decorar essa figurinha aqui como sendo o de salvar. Poderia usar esse símbolo aqui, né, que é um esquemático, assim, mostrando que eu estou talvez guardando alguma coisa, mas isso também é confundível, né? Eu posso estar pensando que isso aqui é para baixar uma informação, né? Esse do cachorrinho é bonitinho, né? Se eu quero salvar como guardar, isso é o que os cachorros fazem quando eles enterram um ossinho, né? Eles estão guardando aquilo ali. Mas o sentido é um pouco diferente, é um pouco como esconder. Não sei se eu usaria esse, né? Talvez um aplicativo informal para criança, né? Para quem tem pet, talvez usasse.
Esse da nuvem é bonitinho também, porque hoje em dia muitas das coisas estão na nuvem, então... mas eu preferiria usar esse aqui como fazer um upload na nuvem. Não sei se eu gostei de algum desses aí, na verdade. A gente tem outros dois aqui, né? Vamos trazer. O primeiro aqui de cima mostra um HD muito estilizado, assim. E a setinha mostrando, ó, vamos botar as coisas, eu estou guardando aqui dentro, já assumindo que é um arquivo digital que eu vou botar dentro de um HD. Também não sei se alguém já viu aí um HD, né? Os HDs externos tinham essa cara aqui. Aqui embaixo tem uma versão um pouco mais moderna do mesmo HD, onde eu também posso guardar coisas. Então, assim, eu acho que eu usaria esse, né? Então, esse de todos, né? Talvez vocês tenham escolhido outros diferentes, mas a razão para eu escolher esse, a pergunta é qual é que é o melhor e por quê? O meu melhor é esse, porque se representa melhor o que está acontecendo. Então, hoje, gravar um arquivo, a gente grava no nosso HD. Se eu quero colocar na nuvem, tem uma outra opção que chama fazer upload na nuvem. Se eu quero compartilhar, tem uma outra opção, né, que é baixar, mandar para algum lugar. Né? Então, esse é o meu escolhido. E esse de cima é estilizado demais, eu acho que a pessoa pode não entender. Esse se parece mais com o que está acontecendo. Então, visto isso na prática, né, vamos só tentar entender um pouquinho o que é a metáfora. Então, a metáfora é quando a gente conceitualiza aquilo que se está fazendo. Então, quando eu vou, por exemplo, navegar na web, né? Claro que eu não estou navegando, eu não tenho um barco que eu entro com vela e vento, mas a ideia é a mesma, né? No navegar significa que eu vou mais ou menos para onde eu quiser, para onde o vento me levar. E é o que acontece na web, a gente vai clicando nos hiperlinks e vai sendo levado para um lugar, para o outro, etc. Cutucar um amigo também, esse é um termo que está menos em voga, né? Mas a gente segue fazendo no WhatsApp, quando a gente quer conversar com alguém, a gente manda um oi, né? E aí aparece lá uma notificação, então eu cutuquei um amigo. Então essa durante um tempão foi usado como uma metáfora. Quando a gente quer falar com alguém, né? Com um amigo assim que encontra na rua, eu cutuco ele também. Diz, olha só, oi. Eu só quero chamar a atenção dele. E isso a gente faz digitalmente também. Então por isso usar essa metáfora, né, de cutucar, porque cutucar eu sei o que é. Né? Então, basicamente, uma metáfora é quando eu pego um modelo conceitual e eu instancio ele numa interface. Então, outros exemplos são a metáfora de desktop. Né? Então, quando a gente não usava computador, o trabalho no escritório era as pessoas terem a sua mesa de trabalho, né? E elas tinham as ferramentas, né? Que era, sei lá, folha, caneta, borracha, tesoura, cola, essas coisas. E aí elas tinham a área de trabalho, que era a região nobre, né? Bem na frente, que ficava, e tinha uma lata de lixo, que não era em cima da mesa naturalmente, né? Mas tinha coisa, um lugar onde tinha, abria outras ferramentas, né? Abria não, né? Porque no mundo real a gente não abria coisa nenhuma. Tinha outras ferramentas como calculadora, que ficava ali na mão, né? Consultar outros documentos e botava os documentos em cima da mesa. E aí a metáfora do desktop, quando se criou os primeiros sistemas operacionais que são gráficos, a ideia era trazer isso. Todo mundo entende como é que a gente trabalha numa mesa, o que eu preciso das minhas ferramentas aqui. Então foi isso, a gente espelhou essa ideia do desktop, né, da mesa, para o vertical. Então tudo que era na horizontal veio na vertical, e até hoje a gente trabalha desse jeito, né, onde a gente vai colocando coisas em cima na nossa mesa de trabalho, que é o desktop. De vez em quando fica lotado demais, a gente tem que fechar. Do mesmo jeito que quando usava o desktop, a mesa de trabalho também virava uma bagunça, e lá pelas tantas as pessoas precisavam guardar parte daquilo, né, fazer uma faxinazinha assim na mesa. Então acho que essa é uma metáfora que foi boa, né? A metáfora da timeline também, né, quando tem uma linha do tempo, assim, aí eu enxergo claramente onde é que as coisas começaram, como é que elas evoluem, né, como é que o tempo passa. A gente também usa esse conceito aí, né? A metáfora da calculadora, né? Então, quando a gente usa o aplicativo da calculadora, ele mostra que nenhuma calculadora daquelas de feira, né, que as pessoas usavam anteriormente, calculadora com as 4 operações básicas, né? Então é isso que ele mostra. Ainda que tem outras formas que para quem usa computador todos os dias são muito mais práticas, né? Então, em vez de clicar no 1 mais 2 igual para ver o 3 lá,
Eu prefiro abrir uma linha de comando, escrever um, digitar o mais e digitar dois, e dar enter e mostrar o resultado. Mas enfim, a metáfora da calculadora, quando vista em um computador, nos ajuda a rapidamente entender, qualquer usuário, entender o que tem que ser feito sem precisar de um manual, sem precisar de instrução. E isso acaba melhorando a usabilidade, né? Porque eu não preciso aprender alguma coisa nova, não preciso decorar, eu simplesmente preciso relacionar com alguma coisa que já usava anteriormente. Então esse é o ponto das metáforas, né? Uma outra metáfora super boa é a metáfora do carrinho de compras, né? Então, quando a gente entra em qualquer loja digital, sempre lá no cantinho, normalmente no superior direito, tem o desenho de um carrinho de compras. Então, comprar objeto significa colocar ele no carrinho. Quando eu clico no carrinho e eu fecho uma compra, eu estou passando no caixa, né? Então, que nem é no supermercado. Então, isso facilita demais as pessoas entenderem do que se trata. E a ideia do uso de metáforas e interfaces é essa, é eu diminuir o tempo que a pessoa precisa gastar aprendendo um sistema novo, simplesmente ajudando ela, porque as metáforas nos ajudam a fazer relações com aquilo que a gente já fazia anteriormente. Então, essa é a ideia de metáforas. Então, é bem simples, a gente usa todos os dias.